Nós que trabalhamos na área de segurança ofensiva precisamos o tempo todo estar trocando de IP, mudando VPN, alterando o cookie, modificando o agente do navegador para que a gente consiga fazer alguns testes nos nossos clientes ou para avançar numa pesquisa específica. E é bastante difícil, às vezes, ter que monitorar tudo isso e ter que controlar todas as questões das autenticações das ferramentas que a gente usa. E é por esse motivo que o Gologin está patrocinando esse vídeo. O Gologin é um navegador antidetecção para que você consiga criar, executar e gerenciar vários tipos de soluções. Ter, por exemplo, várias contas em IPs diferentes, com proxies diferentes, ter tudo já pré-configurado com seus devidos cookies para que você apenas acesse e já faça o login. Então agora, nesse vídeo patrocinado, eu vou te apresentar um pouquinho mais da solução do Gologin e fica comigo porque eu tenho cupons de desconto limitados e você, assim como eu fiz, pode estar cadastrando a sua conta e testando por 7 dias. Você vai ver que a minha conta é conta de teste mesmo. Então bora conhecer um pouquinho mais do navegador antidetecção da Gologin. Antes de ir para a solução no Linux, esse é o site do Gologin, é gologin.com e você pode fazer o download da aplicação para o seu Windows, Linux, Mac, para o Android, no caso na Google Play, e você pode utilizar ele na nuvem, como um RBI, que a gente já falou num vídeo anterior aqui no canal sobre esse assunto. Vale a pena você conferir lá para entender melhor o que é um RBI nesse Cloud Launch. Eu troquei a linguagem do site aqui para português, ele mudou um pouco o layout, mas você consegue da mesma forma entender o que ele é e o que ele faz. O Gologin tem como objetivo gerenciar toda a questão da segurança da sua navegação, também como facilitar que você consiga criar vários perfis para diferentes funcionalidades e fazer com que você tenha a possibilidade de um trabalho em equipe, já que você pode criar um perfil para cada pessoa do seu time. E lá no início do vídeo eu falei que você consegue configurar proxies e tudo mais, e isso é realidade. Além do que, o navegador da Gologin acaba bloqueando muitos tipos de cookie que servem somente para te rastrear, os famosos pixels. E para a gente finalizar, basicamente o que ele permite é que você falsifique os parâmetros que um site ele pode observar, que ele pode ver. Então você consegue mascarar várias situações nas configurações do próprio software. Agora eu vou lá para o meu Linux para mostrar para você as funcionalidades dele. Bem, eu já estou na minha aplicação da Gologin instalada no meu Ubuntu e você pode ver que eu estou com os dias do trial. Eu já utilizei ele por 2 dias para testar e etc. e consegui fazer esse vídeo aqui para vocês. E aqui eu criei 2 perfis. O meu perfil e o perfil do Marcelinho Carioca. Porém, isso não significa que cada perfil precisa ser para uma pessoa. Esses perfis você pode criar também para determinadas aplicações, como um perfil somente para utilizar o Facebook, um outro perfil que você tem as suas ferramentas, os seus sites de coleta de informação, de análise de vulnerabilidade já abertos e logados, e esse gerenciamento, essa configuração pode ser feita de uma forma fácil. Aqui nos 3 pontos do seu perfil, você tem algumas possibilidades, como compartilhar algumas questões de cookie, clonar esse perfil, as configurações do perfil, deixar ele em evidência, também como criar algumas pastas e verificar ali a questão do Run in Cloud. Esse Run in Cloud é um RBI, então você roda esse navegador na nuvem ao invés de na sua máquina. Você também pode ver as configurações de cookie e o histórico desse perfil, quando que ele acessou, por que ele acessou e tudo mais. Além do que, esse perfil ele tem um ID e um link, tudo bem? Aqui nos Settings, a gente pode mexer nesse perfil como um todo, e aqui a brincadeira começa a ficar interessante. Você pode adicionar algumas notas, algumas pastas e um proxy, ou uma pasta com proxies para esse cara. E aí você troca entre um proxy e outro ao longo da sua navegação. Além do que, você consegue modificar a linguagem que a sua pesquisa vai exibir. Aqui está tudo baseado no IP, mas eu consigo mudar isso daqui, eu consigo mudar a localidade, mudar a linguagem, mudar a geolocalização, para que, por exemplo, uma pesquisa no Google seja diferente do que normalmente é para mim, porque eu mudei para o país de Gales, por exemplo. Mudo aqui também a resolução
do meu navegador, com qual resolução que ele vai abrir na minha máquina. Isso é bastante interessante porque existem pixels que fazem essa verificação pela resolução da máquina. Aqui, alguns cookies que eu já pré-configurei. Eu pré-configurei um cookie de um e-mail que eu criei para fazer um teste, no qual eu vou simplesmente acessar o endereço da caixa de entrada e vou logar automaticamente. Não vou precisar fazer o login, porque isso já está configurado aqui nos cookies do meu GoLogin. E eu posso reiniciar o meu fingerprint para reconfigurar essa brincadeira toda. Aqui a gente tem algumas opções bem simples de nota, arquivos e tudo mais que você pode até visualizar no menu inicial. E aqui em Proxy, você pode adicionar vários proxies e esses proxies eles possuem uma geolocalização, é claro, diferente e você também consegue customizar o DNS para ver onde isso vai estar sendo resolvido. Dentro desses proxies aqui, a gente já tem algumas redes Tor e no plano gratuito você já vem com alguns países pré-definidos nessa brincadeira. Como eu disse, às vezes a gente precisa também personalizar o User Agent e você pode fazer isso com tranquilidade e com bastante facilidade. Você consegue configurar qual link que o seu perfil já vai entrar, então se ele entra no Google ou não, quais as extensões que existem nesse link e na personalização aqui também as fontes que você vai estar utilizando no seu navegador. Além disso, você tem todas as configurações de armazenamento, no qual você pode ou não deixar alguma informação salva. Você pode salvar os passwords que você está navegando, então ele já vai deixar automático. Quando você logar naquela conta por esse perfil, você não vai precisar colocar o seu login e tudo mais. Beleza, como vocês viram, nesse meu perfil Afonso, eu acabei não configurando muita coisa. Eu deixei ele no padrão, então ele vai navegar como um navegador comum. Mas eu vou mostrar para você a questão do cookie e como isso funciona. Então eu acabei de clicar em Run para ele executar esse meu perfil e executar esse meu navegador. Se eu estivesse utilizando a configuração Run in Cloud, ele estaria agora inicializando o meu navegador na nuvem e não aqui na minha máquina local. Com esse perfil rodando, eu clico em View e ele vai abrir a visualização desse navegador para mim. E pronto, o meu navegador ele já está aberto e eu consigo com tranquilidade personalizar essas pastas que estão por aqui. E como eu disse, eu vou fazer o login nessa caixa de entrada que eu criei para esse teste, para você ver a questão da configuração do cookie. Eu exporto o cookie de um site, de um sistema que eu esteja utilizando e coloco ele dentro da GoLogin. Com isso, eu consigo fazer essa autenticação sem a necessidade de ficar colocando a senha o tempo todo. E sim, essa caixa de entrada aqui, quando fecha-se o navegador, você não tem uma conexão automatizada. Você é obrigado a colocar o seu e-mail e a sua senha, a não ser que você faça nesse formato com a GoLogin. E é claro que esse é só um exemplo até meio bobo, porque você consegue configurar muito mais coisa dentro disso, tendo em vista que o objetivo do navegador não é só facilitar a questão de login dos seus perfis, mas fazer com que seja mais difícil a detecção e que você consiga utilizar vários perfis com proxies diferentes para que assim facilite as suas conexões nas plataformas e as suas verificações de segurança. Já aconteceu comigo algumas vezes de ter o IP bloqueado pelo cliente, ter o IP bloqueado pelo AF e não conseguir prosseguir nos testes ou tentar fazer algum tipo de automação e não conseguir por conta desse bloqueio. Com o GoLogin eu conseguiria fazer uma configuração de proxy para os meus perfis e automatizar inclusive algumas coisas para evitar que esse bloqueio ocorresse com essa facilidade toda. E já apareceu aqui na tela ao longo do vídeo algumas vezes o meu cupom de desconto que é limitado para 5 primeiras pessoas que conseguirem o acesso. Então se você tem o interesse, dá uma olhadinha no comentário fixado porque nele a gente tem o link e o cupom para você se cadastrar. Agradeço a GoLogin por patrocinar esse vídeo, já fazia tempo que a gente não tinha nenhum tipo de... Agradeço a GoLogin por patrocinar esse vídeo, já fazia um tempo que a gente não tinha nenhum patrocinador aqui no canal e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Obrigado e até mais.